Olá, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos a vocês que irão assistir este estudo, né? Eu tenho plena convicção que ao fazerem este estudo, esse simples estudo, mas muito profundo, terão a vossa fé, né, fortalecida, nas promessas da palavra de Deus e terão melhorado sua comunhão com o próprio Deus, o nosso Criador. Este é o intuito deste estudo: melhorar a fé, melhorar a comunhão, fortalecer a fé através do estudo da palavra de Deus. Então, vamos fazer uma breve oração, pedimos a bênção do Senhor para começarmos. Pai de amor que estás no céu, pedimos a tua bênção, a tua inspiração, para que nós possamos entender agora o teu livro, a revelação que tens para os teus servos. Te pedimos isso humildemente pelos méritos de Jesus, nosso Salvador. Amém. Então, esse estudo nós abordamos as 4 características importantes, né? 4 características importantes do livro do Apocalipse. Então, o livro do Apocalipse, como nós sabemos, o significado dessa palavra é revelação. Então, na primeira característica, nós temos que o Apocalipse é uma revelação comunicada, tanto por falas diretas, então, do Pai para o Filho, que é Jesus Cristo, para o anjo e para João, como também por visões contendo símbolos. Então, o Apocalipse é uma revelação, tanto por falas diretas, né, nessa ordem, nessa sequência que nós vimos, de Deus Pai, e também por símbolos. Então, vamos ler agora uns versos para que nos reforçam essa primeira característica. Então, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo que tem visto. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e no seu sangue nos lavou de nossos pecados. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo, e fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Então, esses versos nos comprovam essa primeira característica, né, como ele é dado, como é dada essa revelação para nós. Vamos seguir aqui. Também, o que comprova essa primeira característica, vamos continuar lendo. Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te as coisas que, depois destas, devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante a pedra de jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. Então, João foi arrebatado para receber essas visões. E nestes versos nos diz que o livro, que o Apocalipse é uma revelação destinada individualmente aos servos de Deus. Então, a segunda característica que podemos observar é que o livro de Apocalipse é um livro histórico. Vamos entender um pouco mais. Em Apocalipse, capítulo 2, verso 1, nos diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então, esse verso nos mostra que Jesus caminha com seu povo ao longo da história. Então, nos mostra que o Apocalipse é um livro histórico também. E ele é dividido em 7 fases, que são as 7 igrejas. 7 fases da história cristã: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes
e a sétima, Laodiceia. E aqui nós temos as datas nas quais essas igrejas se encaixam, né? Começa desde 31 até a segunda vinda de Cristo. Como terceira característica, nós temos que o Apocalipse é um livro sequencial, progressivo e organizado. Vamos ver os versos. Alguns versos que nos confirmam essa característica. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. O que é, o que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. E eu, quando o vi, caí aos seus pés, como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis que estou aqui vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Então, como nós podemos perceber, é um livro muito claro que ele é da parte do próprio Deus, do próprio Criador, o Pai, Jesus Cristo, seu Filho, que é um com o Pai. Então, esse livro não podia ser nada mais, nada menos do que um livro de ordem, organizado, um livro progressivo, sequencial, não um livro aleatório com informações aleatórias. Apesar dos simbolismos, esse livro tem a característica de seu autor, que é o Criador de todo o universo. E essas características são de ordem, de sequência. Nós temos aqui um dado muito interessante de se observar, que você pode confirmar na sua Bíblia com mais calma, e você vai também entender e observar que existem apenas 2 pausas na sequência do livro do Apocalipse. Existe uma pausa em Apocalipse 10, onde o Senhor para por um minuto e diz para João: João, eu sei que você está empolgado, você está contente, feliz, mas essas revelações não são para a sua geração. O Senhor alerta João com relação a isso. Assim como ele alertou Daniel no passado, ele alerta João, porque o Apocalipse não é para a geração de João, não foi. Nem foi para a geração de Paulo e nem para a geração de Ellen White. Ele é para a nossa geração hoje, mais especificamente hoje no tempo do fim, né? Foi também para Ellen White, mas não foi enquanto ela estava viva que tudo isso se cumpriu. Assim como o livro de Daniel, o Senhor também dá esse esclarecimento para Daniel, ele também dá esse esclarecimento para João, através do simbolismo, dizendo do livrinho que era doce em sua boca, mas ficou amargo no seu estômago. E conclui dizendo: é necessário que ainda profetizes para muitos povos, nações e línguas. Então, é necessário que esse livro ainda profetize para muitos povos, nações e línguas depois de João. E, no caso, até alcançar a nossa geração hoje, o tempo do fim, onde tudo vai se cumprir. Então, o Apocalipse 10 é uma pausa. No Apocalipse 17, nós temos também uma segunda pausa no livro de Apocalipse, onde o Senhor para explicar para João, mais especificamente, todo o mistério da grande meretriz. No meio dos poderes do mal revelados, existe a grande meretriz, a grande prostituta, e no capítulo 17 ele para dar todos os detalhes dessa prostituta, como ela era chamada quando ela recebeu o poder, né, como ela passou a ser chamada como prostituta a partir de 1844, como ela era chamada quando recebeu o poder, a besta do mar, né, e depois passou a ser chamada de prostituta. O Senhor para toda a sequência, para esclarecer para João mais detalhes sobre a grande meretriz, sobre a besta do mar. Isso é Apocalipse 17. Então, o livro tem essas 2 pausas na sequência. No mais, ele segue uma sequência organizada. Isso é muito importante de ser observado. E se você pode conferir na sua Bíblia essas informações. Bom, então, esse livro é sequencial, então ele trata das 7 igrejas, que são aconselhamentos, admoestações. Os 7 selos são julgamentos. As 7 trombetas são juízos indiretos e as 7 pragas são juízos diretos de Deus.
Também no livro de Apocalipse, o Senhor admoesta, julga, retribui os ímpios, os perdidos, salva os remidos e oferece vida nova e eternal aos remidos. Então, essa característica de ordem, de sequência e de progressão é muito importante no livro do Apocalipse. Se você está acompanhando aqui o canal, já deve ter ouvido falar, mas aqui nós estamos falando especificamente sobre essas características, essas 4 características do Apocalipse. Então, agora entrando na 4ª característica, o Apocalipse, assim como toda a Bíblia, não se contradiz. E as suas promessas, no caso do Apocalipse, são ao vencedor. Ao vencedor do quê, mais especificamente? Ao vencedor dos poderes do mal, certo? Ao vencedor do dragão, da besta e do falso profeta. Ao vencedor desses poderes do mal são as promessas do Apocalipse, né, de vida eterna. Então, o livro de Apocalipse, consequentemente, ele possui apenas uma só interpretação. Todas as outras interpretações não são interpretações bíblicas, são interpretações humanas, as quais não tem parte nenhuma, o Senhor não tem parte nenhuma, certo? Então, vamos ler aqui o que alguns versos nos diz. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, que estão escritas neste livro. Aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho, amém. Ora vem, Senhor Jesus. Então, no Apocalipse 4, nós temos claramente que ele é de apenas uma interpretação e que os seres humanos não deveriam mudar as palavras deste livro, e que o preço daquele que faz isso é a perder, né? Vai perder a vida eterna, certo? Então, que o Senhor o abençoe, e assim nós concluímos este estudo. É um estudo simples, curto, mas é um estudo muito importante para que você consiga ter sua fé fortalecida, ter mais familiaridade com a palavra de Deus, que esse estudo incentive você a ter mais comunhão, a conhecer mais da palavra de Deus. Que Deus te abençoe e até um próximo estudo, pela graça, a misericórdia, o grande amor de nosso Deus.